Sabe que a gente tem aprendido também sobre jardinagem, né? A gente tem alguns colaboradores, mas o Randolph Dance tem sido presente aqui com a gente, dando várias dicas de cuidados com as plantas, de replantio. E aí, ele já ensinou a gente a fazer uma hortinha. Ele mostrou várias coisas que compõem uma horta. Agora, a hortelã é um ingrediente muito importante de estar na horta, né, gente? Porque a gente usa toda hora na culinária. E além disso, rende aquele chazinho que eu particularmente amo, ajuda na digestão, dá um toque todo especial no suquinho de abacaxi também. Então é bom ter hortelãzinha ali sempre perto da gente, né? Coloque na sua horta. Para não errar na hora de cultivar a hortelã, o Randall dá algumas dicas importantes. Vamos olhar aqui e coloque as dicas em prática. Vai lá. Você já pensou em fazer aquele suco de abacaxi com hortelã? E que tal se você mesmo colher a sua própria hortelã que você cuidou desde o comecinho? E você sabe por que eu coloquei ela sozinha num vaso para eu poder encaixar na parede? Porque as raízes da hortelã, elas gostam de se emaranhar, andar para lá, andar para cá e ocupar boa parte do meu vaso. Então a nossa dica de ouro é: sempre plante a hortelã sozinha num vaso, para não correr esse risco de aos poucos ela ir querendo ocupar todo o espaço ali por baixo e por cima também. Isso vai evitar um pouquinho de dor de cabeça para você. Outro detalhe: quando a gente faz o plantio de uma muda pequena, como essas que eu te mostrei, que vem nesses saquinhos, segura um pouco aí o dedinho nervoso para querer cortar logo que é feito o plantio, porque talvez a planta não consiga se recuperar e soltar mais folhas novas. Então, quando eu planto uma muda pequenininha, eu espero aí uns 15 a 20 dias para ela soltar folhas novas e depois eu venho fazendo a minha colheita, né? No caso da hortelã, eu vou retirar folhas para poder consumir, colocar no meu suco, fazer aí uma decoração no prato. Então, eu vou acabar pegando sempre as maiores folhas, para deixar as pequenininhas se desenvolverem mais e inclusive dar espaço para o surgimento de folhas novas. Vamos lembrar de manter a nossa hortelã sempre bem hidratada, mas sem exagerar demais na rega. Lembra do teste do dedômetro? Aqui vai ser muito útil também, aqui e nas outras plantinhas que a gente vai passar para você essas dicas. E se você tiver que escolher um lugar ali para cultivar, né, a sua hortelã, se tiver outras plantinhas, no caso de uma parede, você pode colocá-la um pouquinho mais para baixo, para pegar ali uma meia sombra, né? A turminha aqui de cima fica mais exposta ao sol e a turminha aqui de baixo mais protegida um pouquinho. Então, a hortelã pode ficar aqui na parte de baixo ou escondidinha ali, do lado de outras plantas maiores. Essa planta, ela é bem rústica e se desenvolve com muita facilidade. Então, se você quiser experimentar um adubo caseiro, né, aquele famoso casca de ovo com borra de café e casca de banana, você pode até colocar, mas não é uma planta que exige muito em termos de nutriente. Caso você já tenha comprado aí o famoso NPK 10-10-10, pode colocar uma vez por mês, por exemplo, ou uma vez a cada 2 meses. Mas não é planta que você precise se preocupar demais com adubação. Quando eu paro para pensar, poxa, minha plantinha está meio triste ali, vou dar um reforço de vitamina para ela. Quando, por exemplo, eu faço uma colheita mais drástica, né, uma poda mais drástica e quero ajudar a minha planta a se recuperar. Esse é um bom momento, então, de você, se optar por fazer adubação, é nessa hora que você vai usar o seu adubo, seja caseiro, seja comprado. E se você fizer o plantio num vasinho que nem esse meu, que eu considero pequeno, para a quantidade de hortelã que eu quero consumir, qual é o ponto de passar para um vaso maior? Quando ele enche demais. Eu percebo que a planta está ficando desproporcional ao tamanho do vaso. Esse é um sinal que eu preciso mudar. Agora não, né? Agora eu vou ter bastante tempo para curtir e cultivar e colher as folhinhas de hortelã nesse vaso pequeno mesmo. Uau, que demais! Sem contar que é uma terapia mexer na terra, né, gente? Se não tem feito isso, faça, viu? Aliás, se ainda não molhou as plantas hoje, vai regar suas plantinhas, aumenta a televisão, fica ligado aqui no Vida Melhor, mas vai cuidando delas. Às vezes a gente esquece, né? Como é que tá a memória? Tem que cuidar.